Brasil, milhares de pessoas convivem com a diabetes, seja ela tipo 1 ou 2. São mais de 13 milhões, o que representa quase 7% da população. Para explicar sobre o assunto, converso agora com a endocrinologista doutora Analine Alves. Doutora, muito bom dia, bem-vinda ao Jornal da Metropolitana. Bom dia para você e para os ouvintes, muito obrigada. Doutora, como é que é feito o diagnóstico para cada tipo de diabetes? O diagnóstico para os dois tipos de diabetes é feito por meio de exame de sangue. O exame geralmente é colhido em jejum e aí a gente vai verificar como estão os níveis de glicose no sangue. E aí a gente vai avaliar os valores específicos para cada tipo de exame e assim dar o diagnóstico. Doutora, quando a diabetes é hereditária, a partir de quantos meses ou anos é possível identificar? É o seguinte, existem dois tipos de diabetes, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, geralmente ele é desenvolvido em pacientes mais jovens, crianças, adolescentes, e aí a pessoa teve um quadro de infecção, um vírus provavelmente, e essa infecção fez com que as células do pâncreas, que é o órgão que produz insulina, faz com que ataque essas células, e aí o pâncreas não consegue mais funcionar. E a partir desse momento a pessoa tem o diabetes e vai precisar usar insulina para o resto da vida. Esse é o diabetes tipo 1. Uhum. E existe o diabetes tipo 2, que ele tem grande influência genética, mas principalmente o estilo de vida. Então, a pessoa pode ter uma avó, um pai, uma mãe que tem diabetes, então ela vai ter mais tendência a desenvolver o diabetes tipo 2, mas o que vai determinar realmente é o estilo de vida, ou seja, o sedentarismo, que é a falta de exercício físico, a alimentação desregrada, a obesidade, e isso aí vai fazer com que a pessoa com o tempo vá desenvolver o diabetes tipo 2. Então não é porque ela tem a tendência genética que ela de certeza vai ter o diabetes, não. Uhum. Ela pode ter cuidados com dieta, com exercício físico e assim evitar a doença. Doutora, quais são os primeiros cuidados e orientações ao descobrir que se tem diabetes? Assim que é feito o diagnóstico, o paciente precisa ter em mente uma coisa, que ele vai precisar fazer acompanhamento médico o resto da vida e que ele pode viver como se não tivesse diabetes. O que é isso? É manter o diabetes controlado. Então, o paciente vai precisar ficar fazendo acompanhamento, exame médico, exame de sangue periódico a cada 3, 4 meses, mais ou menos, a gente costuma solicitar, para que essa glicose esteja nos níveis das pessoas que não têm diabetes. Então, para isso, existem várias medicações, vários grupos de medicação diferentes. Existe insulina, existem comprimidos, o médico é que vai determinar qual é o necessário no momento, mas o paciente precisa, acima de tudo, saber que ele não pode simplesmente esquecer que tem a doença e viver como se não tivesse. É uma doença grave que traz sérias consequências na qualidade de vida do paciente, então ela precisa ser acompanhada. É muito importante também o acompanhamento nutricional, porque muitas vezes o paciente acha que é só trocar açúcar por adoçante, só que não é. Até a própria fruta é um grande vilão, porque a pessoa acha, não, vou comer mais fruta, porque é natural. A fruta tem muito açúcar, comida de milho tem muito açúcar, então a alimentação ela precisa realmente ser calculada por um nutricionista para ajudar no sucesso do tratamento e assim manter uma boa qualidade de vida para o paciente. E essa ajuda é de extrema importância para que esse paciente tenha uma qualidade de vida, porque muitas vezes quando você recebe o diagnóstico de diabetes ou qualquer outra doença, você põe na cabeça que é uma sentença e que vai ter uma dificuldade enorme, que não vai mais viver pro resto da vida. Exatamente, mas se a glicose ficar controlada com medicação e com dieta e com exercício físico, é como se a pessoa não tivesse a doença. Não vai ter as complicações, por exemplo, a perda de visão, a perda do funcionamento dos rins, que leva o paciente para hemodiálise, as amputações, que geralmente são as consequências mais graves do diabetes. Isso aí só ocorre no diabetes quando ele está descontrolado. Mas se a pessoa tem consciência de que tem uma doença grave, está fazendo acompanhamento, está fazendo o tratamento, medindo as glicemias, ou seja, o açúcar no sangue com frequência, e esse açúcar está sempre controladinho, é como se ela não tivesse a doença, entende? Sim, e essa ajuda também, ela é importante, doutora, para as escolhas do dia a dia, como a senhora disse, sabendo o que fazer, o que é que pode, o que é que não pode, você vai ali administrando de uma maneira mais leve. Exatamente, e eu costumo dizer também para os pacientes que não é aquela coisa, nunca mais vai comer um bolo na vida, nunca mais vai comer um chocolate, não é isso, mas a pessoa precisa ter consciência de que isso aí vai ter que ser exceção, como deve ser para todo mundo, para qualquer pessoa não deve estar se alimentando livremente da forma como simplesmente desejar, a gente tem que pensar na saúde, né?
Então, é isso que eu costumo dizer para os pacientes diabéticos: olha, é uma doença grave, mas é uma doença que é facilmente controlada com medicação e que você vai poder, em determinados momentos, fazer escolhas, vamos dizer assim, um pouco menos saudáveis, desde que na maior parte do tempo a sua glicose esteja controlada. Isso. Doutora, é comum que nesse primeiro momento do diagnóstico e que quando o profissional passa o uso de remédio ou de insulina, o paciente tem uma certa resistência. Diga, mas eu vou ter que tomar esse remédio e vai ser pro resto da vida? Ou toma com aquela amargura, com aquele preconceito? Mas é importante trabalhar também a cabeça desse paciente para que é necessário, que vai fazer toda a diferença na vida dele. Exatamente, isso é muito importante. E aí eu recebo muito paciente que foi diagnosticado no passado e não foi explicado como realmente seria o tratamento, como seria a vida dele a partir de então, e o paciente simplesmente abandonou o tratamento, não começou, resolveu esquecer que tinha doença e aí já volta com a glicemia muito mais elevada, às vezes já volta porque está apresentando dificuldade para enxergar ou porque os rins estão parando de funcionar. E é isso importante também, a questão da orientação, sabe? Porque quando o paciente recebe essas orientações assim que é feito o diagnóstico, é muito mais fácil ele aceitar e encarar o tratamento com responsabilidade. Doutora, tem algo que pode auxiliar no controle da alimentação, principalmente quando se trata de crianças, que a gente sabe que aí é um ponto mais complicado para a gente trabalhar? Sim, a criança realmente é bem mais difícil. No caso do diabetes em criança, a maioria dos casos é controlado somente com insulina, não tem como controlar com remédio. E aí a gente ensina aos pais como é que eles vão fazer o cálculo da necessidade de insulina de acordo com o que a criança vai comer. Então a criança está com vontade de comer uma coxinha, aí o pai vai lá, o pai ou a mãe faz uma conta que a gente ensina, então é tudo uma matemáticazinha, vai lá, faz a conta e vê a quantidade de insulina que vai precisar aplicar para aquela coxinha ou para um chocolate, ou seja lá o que for. Mas é muito importante também a questão de ir conscientizando, mesmo criança pequena, sabe? Tem paciente de 4, 5 anos, mas ele já consegue entender que aquilo ali não pode sempre, ou que aquilo ali tem que ser uma quantidade menor. Então, eu acho muito importante deixar a criança alheia à situação, ou seja, sem entender o que está acontecendo. A criança, mesmo pequena, ela tem capacidade de compreender que aquilo ali não pode, que vai fazer mal a ela. Então, é importante a gente ir explicando e educando a criança. Porque até as que não têm diabetes, a gente precisa dar não, né? Assim, não pode, a criança não vai comer livremente o que quer, tudo que pede, todo doce que pedir, não vai poder. E a criança diabética, pior ainda. Então, eu acho muito importante os pais terem essa consciência de que vão precisar explicar que a criança vai ter alguns momentos de limitação, alguns momentos que vai precisar receber um não, sabe? E que no caso das crianças, é um trabalho ainda maior, um trabalho ainda mais delicado, porque a gente fala, a gente explica, mas quando chega, por exemplo, no ambiente escolar, tem ali as interferências, não é? Aquelas explicações das outras crianças que não entendem que aquela não pode. Isso, exatamente. Aí por isso que é importante já ir educando a criança, ensinando como é que ela faz essa aplicação da insulina, porque às vezes está na escola, quer fazer um lanchinho, quer comprar um lanche diferente, aí a criança mesmo já consegue fazer o cálculo e aplicar a insulina e consegue comer essa alimentação diferente. As crianças já desde muito pequenas, elas têm uma capacidade de aprendizado muito grande, então tem um paciente que já com uns 5, 6 anos já consegue fazer esses cálculos e já consegue ter uma certa liberdade, vamos dizer assim, para se alimentar. Doutora, e tem que ser um trabalho realmente em conjunto, toda a família precisa estar unida, estar empenhada, porque não adianta você saber que tem uma pessoa diabética em casa e chegar com a torta no meio da semana, deixar sempre fácil assim, um bombom. Exatamente, e inclusive algumas vezes, principalmente quando é paciente criança, eu peço para trazer na consulta seguinte, trazer a vovó, sabe, para explicar, porque às vezes elas costumam atrapalhar um pouquinho o tratamento, porque ficam com pena, mas aí quando a gente explica as consequências da doença, então é mais fácil da pessoa entender a seriedade e até ajudar mesmo as crianças, fica muito mais fácil. E não adianta achar que é uma consulta de 5 minutos, não tem como, é um processo, é toda uma doença que precisa ser explicada, todas as consequências que essa doença traz. Então, eu costumo pensar que quando a pessoa entende as consequências, é muito mais fácil de evitar, sabe? Do que quando você nem imagina o que pode acontecer no futuro. O conhecimento é uma arma poderosa, né? Demais, muito poderosa. Doutora, a gente tem tocado bastante no ponto da alimentação e, de fato, como é que a alimentação ela pode interferir na diabetes e como é feito esse controle do índice glicêmico dos alimentos? Existe uma tabela, então cada alimento, quando ele é absorvido, ele se transforma numa quantidade diferente de açúcar, vamos dizer assim. Então tem alguns alimentos que ele tem mais açúcar
quando ele passa pela digestão, então ele vai ter um índice glicêmico mais alto. E tem alimentos que, quando são digeridos, eles têm menos açúcar, então eles têm um índice glicêmico mais baixo, que são os melhores para serem consumidos pelos diabéticos. Por exemplo, comida de milho, essa época é um problema, os pacientes geralmente chegam muito descontrolados. Por quê? Porque o milho, ele tem um índice glicêmico muito alto. Então, quando o milho é digerido, seja ele puro ou cuscuz, pamonha, canjica, enfim, qualquer alimento de milho, rapidamente tem um pico de glicose muito alto no sangue, então tem muita glicose. Já as proteínas, por exemplo, carnes, frango, ovo, leite, queijo, são alimentos que têm um índice glicêmico baixo, então são eles que devem ser preferidos pelos pacientes. Inclusive, existem alguns tipos de dietas que elas são baseadas em deixar esses alimentos de proteínas mais livres, então sempre que a pessoa tiver fome vai poder se alimentar deles, porque não vai causar um impacto glicêmico muito grande. E aí os alimentos que têm esse índice glicêmico mais elevado, por exemplo, algumas frutas, comida de milho, pão, macarrão, então esses alimentos aí sim, eles devem ser mais controlados, sabe, calculados direitinho. Daí a importância do nutricionista, porque às vezes a pessoa está com a falsa impressão de que está comendo pouco, não, mas eu como pouco, mas está comendo o alimento errado, então de repente poderia estar comendo bem mais, sendo dos alimentos corretos, que não vão causar tanto impacto na glicemia. Doutora, para a gente finalizar, o fator emocional também interfere nessa taxa do diabetes? Interfere muito, porque quando a gente tem algum tipo de emoção diferente, um estresse, uma tristeza muito grande, está aperreado com alguma coisa, então o corpo libera alguns hormônios, como o cortisol, por exemplo, e aí esses hormônios, eles fazem com que a glicemia suba. Por isso que é bem importante estar sempre verificando. Eu costumo pedir para os meus pacientes, pelo menos umas 3 vezes na semana, verificar ali a glicose no dedo, para ver como é que tá. Porque às vezes, se a pessoa tá passando por um período de estresse muito frequente, a gente precisa ajustar a medicação para que não tenha impacto na glicemia, um impacto tão negativo. E se teve alguma alteração em relação por questões emocionais, como é que a gente age nesse momento? Além de, claro, precisar estar com os remédios em dia, tudo certinho, mas mesmo assim com esse pico de emoção, ela alterou. Como é que a gente pode trabalhar em casa para tentar controlar o mais rápido? Olha, se um paciente já vem com diabetes controlado, então quer dizer que ele vai estar com a glicemia boa. Então essa emoção assim pontual não precisa ser corrigida com esse desespero, assim, com agonia, não. Porque, por exemplo, se a glicose da pessoa está sempre em 100, uma emoção a mais não vai fazer essa glicose chegar em 200, de jeito nenhum. O máximo vai ser de um 100 para um 120. Então, isso aí não vai trazer nenhuma consequência grave a longo prazo para o paciente, não, sabe? Nos pacientes que são aqueles que usam exclusivamente insulina, então eles já têm uma tabelinha e eles conseguem fazer essa conta para voltar o diabetes para o valor normal. Então, ele já tem a tabela, quando o diabetes subiu, vamos dizer, do 100 para o 120, ele vai lá, calcula e aplica a insulina. Mas os diabéticos tipo 2, que são a maioria dos pacientes, que são controlados com comprimido, se eles estiverem sempre controladinhos, então essa emoção vai ser pontual, não vai ser necessária essa correção, não. O próprio corpo, com um tempinho, já consegue normalizar de novo essa glicemia. E como eu falei, aí se o período de estresse estiver sendo muito frequente, que aí essa glicose, no caso, vai sempre estar nesse 120, vamos dizer, aí ele precisa ir para a consulta médica e o médico vai ajustar os comprimidos para normalizar, voltar para o 100, que é o normal. Para deixar tudo em ordem, então, no dia a dia, ficar de olho na alimentação, na medicação e praticar atividade física também. Exatamente, são os 3 pilares, é a medicação, é a dieta e o exercício físico. Com esses 3 pilares em dia, consegue controlar o diabetes e viver como se não tivesse a doença. Doutora, muitíssimo obrigada pelas informações, pela participação no Jornal da Metropolitana. Desejo um dia excelente para a senhora. Para você também, querida. Tchau, tchau. Conversei nessa manhã com a endocrinologista, a doutora Analine Alves.